Olá, bem-vindo você a mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. Se você chega pela primeira vez, preciso me apresentar. Meu nome é Johnny Everson e a mim coube a missão de conduzir este ambiente de debate de ideias, de discussão, de construção de soluções para um setor extremamente importante, desde o ponto de vista social, mas também econômico no estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo, a área mineral. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós recebemos aqui nesta mesa algumas das principais autoridades do estado de Mato Grosso, gestores públicos, políticos, empresários do setor e especialmente os trabalhadores, que é tema deste projeto, Garimpo Sustentável. Como anda a vida deste trabalhador, seus direitos civis, seus direitos trabalhistas, seus direitos sociais. Não apenas do trabalhador, mas de sua família. Como está a assistência de sua esposa na saúde, na dignidade, na qualidade de vida? Como estão os seus filhos? Estão tendo atendimento escolar? Enfim, são vários pontos importantes que nesses distritos, nos mais distantes rincões do estado de Mato Grosso, as dificuldades imperam. E mais do que matérias sensacionalistas que a imprensa sempre apresenta para todos nós. Nós sabemos, sim, que existem graves problemas nas áreas ambientais e também na área social desse setor, mas também existe um ser humano ali por trás disso tudo que precisa de nossa atenção. Antes de anunciar o nosso convidado especial de hoje, quero deixar a palavra aqui para o meu parceiro de bancada, advogado, especializando agora em direito ambiental e mineral, e também gestor geral, é o responsável, em nome da Cor de Mato, pela gestão desse importante projeto, que é o projeto Garimpo Sustentável. Doutor Josias, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos os internautas, a você, Johnny, é o nosso convidado aí. É sempre um prazer, né? A gente faz um suspense de quem é o convidado, mas ele já veio sendo anunciado a semana inteira. Né? Então, eu sou cabeça pela de bagre. Pela risada já sabe quem é. Sabe quem que é. Mas vamos manter o suspense. Vamos fazer de conta que ninguém sabe, que não tinha uma página de espera aqui, no banner aqui. Então é sempre um prazer, né, a gente poder compartilhar, além de informações, conhecimentos de extrema relevância para a sociedade. E compartilhar com pessoas que têm conhecimento, né? Sim, de que verdade. Trabalham, tem lá, além da caneta, que buscam informações também, podem decidir. Tem trabalhos prestados nessa parte do meio ambiente. Sim. Então, hoje, mais um dia importante para o projeto, né? Como eu sempre digo, sou um felizardo de poder estar à frente desse projeto durante esse primeiro ciclo aí, aprendendo com todos, né? O pessoal da Metamática, a nossa equipe, com o pessoal do Cor de Mato. Então, a gente está sempre aprendendo. E é um prazer estar aqui. Vamos aí conversar sobre esse tema de extrema importância para a sociedade, para todos que vivem, né? Do minério, da água, do meio ambiente em si. Um prazer. Como a gente diz no Mimoso, vida que sigue. Vida que sigue. E não mente, né? Não mente. Bom, recebemos aqui, neste podcast de hoje, um produto do projeto Garimpo Sustentável, um produto criado para dar transparência e para debater, como eu disse no começo, essas questões tão importantes em relação ao garimpo. Com o patrocínio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com a Metamate, Companhia Mato Grossense de Mineração. Está aqui na nossa mesa o nosso amigo, o deputado estadual, um brilhante defensor do meio ambiente, da cultura, do esporte e da sociedade, Allan Kardec, a quem passo a palavra com muito orgulho e honra. Olá, Johnny. Olá, doutor. Dizer que eu estou em casa, literalmente, aqui, junto com vocês. Eu que venho acompanhando várias pessoas que passaram por aqui para estar falando sobre esse tema tão importante. E hoje eu vou estar revelando algumas coisas na trajetória dessa minha curta vida aqui, nessa passagem, sobre o tema garimpo. Dizer que eu estou feliz, olha só, que mimo aqui da Cor de Mato, né, ao vivo. Já né? abre aí e tal. Eu dou R$5 se você adivinhar o que tem aí dentro. Será, cara? Era um pouquinho, acho que é. Um prato. É um prato. Garoto. E é personalizada, viu? Que é isso, hein? Olha, Obrigado. no seu nome. Vamos brindar, né? Vamos brindar. Felicidade acima de tudo. Saúde. Abre as asas sobre nós.
Gratidão, meu irmão, gratidão mesmo. Parabéns pelo programa. Eu acho que essa plataforma aqui que a gente vem utilizando ela, é uma plataforma muito importante, que ela gera um debate que a sociedade ela pode acompanhar nós aqui agora, ao vivo, e ela deixa esse conteúdo na página da Cor de Mato para que você possa revisitar, para que você possa voltar lá, nós mesmos, né? Então, várias vezes eu voltei em programas relacionados à cultura, ao esporte, relacionados a também a geração de emprego e renda. Mas estou feliz, estamos juntos. Eu acho que esse projeto Garimpo Sustentável demorou muito para que a gente pudesse emplacar isso em Mato Grosso, mas eu acho que não poderia ser com uma equipe melhor. Vocês foram em loco, vocês andaram, rodaram, eu acompanhei a equipe de vocês, Alto Paraguai, Peixoto, Juruena, Iratinga, Tesouro. E nada mais importante do que você ir pessoalmente falar com aquelas pessoas, Johnny. Porque uma coisa é o que a gente ouve, uma coisa é aquilo que é filtrado pela mídia ou pelas informações oficiais dos órgãos de controle, mas e de fato quem está por trás de todo o processo do garimpo. Você falou no início, Johnny, sobre a relevância social, sobre a relevância do aspecto dos direitos trabalhistas, o que restou de Alto Paraguai pós o período do garimpo, o que restou de Diamantino, né? O que restou, como está hoje Poconé, né? Que tem aí muitas vertentes com relação ao garimpo. Mineração, quando a gente fala mineração, e aí eu tô aqui nesse microfone dourado da Cor de Mato, claro. A gente acredita que é só ouro, né? Mas você que está nos assistindo é muito mais que ouro. Só para vocês terem ideia, a bauxita é o elemento mais importante na produção do alumínio. E hoje, para quem toma uma cervejinha, para quem vai no enlatado, tudo é colocado em recipientes de alumínio. Né? Então, nós temos uma alta produção de bauxita no estado de Mato Grosso. Uma outra informação muito importante, você que recebe num projeto social de assentamento, ou você que é um grande produtor rural, produtor de soja, de milho, de algodão, você coloca calcário na sua terra. Exato. E o calcário é a mineração. Então, a gente está aqui colocando a mineração num aspecto total. Macro, né? Macro, todo o leque da mineração, mas o que está por trás da mineração? As pessoas, aquelas que vivem do trabalho e o resultado. E óbvio que há uma polêmica muito grande e nós vamos abordar isso aqui com bastante segurança daquilo que a gente vai falar. Então, é um prazer estar de volta aqui, um tema bastante desafiador, mas que eu tenho um pouquinho de história de vida para contar sobre isso e principalmente na condição de vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente na Assembleia Legislativa nos últimos 4 anos, nós temos contribuído bastante no aspecto da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade, mas também visando a questão do desenvolvimento econômico. O estado de Mato Grosso é um estado hoje potência mundial, tanto na produção de commodities, de alimentos, na produção econômica, mas especialmente a partir deste momento que nós estamos vivendo. Finalizando a COP27, Mato Grosso será uma das maiores potências ambientais também do mundo. Olha, Você vê? o rapaz fala bem, né? Rapaz, eu vi ele... Nem parece que é lá de Barranco Arco. Mimoso, São Pedro de Joselândia. Bocaiuval, você respeita... Você é da Bocaina, da Bocaina. Seis Maria de Bocaina. É mesmo? Seis Maria de Bocaina. A gente liberou um pedacinho para Mimoso, né? Onde nasceu nada mais, nada menos que o maior de brasileiro de todos os tempos. Né? Você é parente dele também? Cândido Mariano da Silva Rondon Kardec. Aí. Tô brincando com o Vulto. Não sou parente, não, mas eu sou um fã e um estudioso de Rondon. É porque minha mãe é de Mimoso e nós também nos apresentamos, às vezes, como mimosianos, porque nos honra, né? Mas não nascemos lá, nós já nascemos em Cuiabá. Mas minha mãe nasceu lá. E como todo bom mimosiano, em algum momento eles falam, olha, inclusive Rondon é primo, tem uma raiz com a gente e tal, porque todos querem ter um pouco do sangue do Rondon, que realmente é uma referência mundial pra gente. Né? Claro, com certeza. Alan, é essa ligação com o Mimoso, com o meio ambiente, com o Rondon, com essa sua origem maravilhosa, que fez com que você levantasse aquela bandeira tão importante naquele momento delicado que o Pantanal Mato-Grossense atravessou, de escassez de água. Escassez essa não pelo ciclo natural do planeta, mas também por obra do ser humano, em algumas intervenções que prejudicaram a chegada daquela água natural ao Pantanal. É isso ou não? Exatamente, de onde vocês estão nos assistindo. Inclusive, nós estamos sofrendo essa semana com a não realização
do nosso planejamento de limpeza dos canais, do canal artificial, que carinhosamente nós batizamos de Canal Rondon, que é um canal que foi construído pelo Marechal lá na década de 40, e nós temos relatos históricos de pessoas que participaram desse mutirão, que foi aberto com enxada e animais carregando os sedimentos, porque ali é um período de seca muito grande e também a cheia muito grande. E muitas vezes empurrando os animais, empurrando toda a população para o pé do Morro do Meio, Morro do Chimbuva, ali na região de Mimoso. E esse canal não é dreno. E, infelizmente, alguns técnicos do Ministério Público, depois que nós conseguimos a licença ambiental com a SEMA, com fiscalização para que a gente pudesse fazer a limpeza deste canal, é um canal de sedimentação, é um canal para alimentar, inclusive, outros curichos, porque é um canal que liga Mimoso, aquela parte mais alta dos morros de Mimoso, à Baía de Chacororé. Quando está cheia, há um refluxo dessa água, inclusive da ictofauna, ictoflora, sobe e desce de peixe. Quando desce, vem a vazante e vem os sedimentos também. Então, ele precisa, de 4 a 5 anos, ter limpeza com máquinas. E todo ano, limpeza da superfície, porque junta o famoso aguapé, junta o famoso batume. E nós conseguimos executar apenas 60% do serviço. E aí depois teve uma intervenção e está parado hoje lá, infelizmente. E nós temos relatos que o Rondon foi o primeiro que topou fazer esse canal de abertura. Porque no período da seca, olha só que loucura, o mimosiano passa sede. Nós, inclusive, conseguimos, com a ajuda da Metamate, governo do Estado, indicação minha, com recurso nosso e a Prefeitura de Santo Antônio, e o nosso presidente da Câmara de Santo Antônio Laverger, que é um mimosiano legítimo, Rominho, conseguimos perfurar 3 poços artesianos em Mimoso. E hoje, graças a Deus, a população não passa mais dificuldade. Mas durante uns 20 anos aí, toda época de estiagem, o mimosiano que está no berço do Pantanal passava sede. E não é o animal dele, não. Ou a pessoa mimosiana que mora lá. Então, esse canal, no período da seca, ela também combatia tudo isso, né? Então, enfim, só para a gente ter ideia. E com toda a preocupação que eu tenho no aspecto ambiental, jamais nós faríamos um dreno para que pudesse escoar água ou nada disso, para ampliar pasto, nada disso. Uma outra situação, Johnny, ainda nesse período, desses últimos 4 anos, nós lutamos contra as barragens no Rio Mutum, lutamos contra as barragens feitas sem nenhum tipo de estudo em qualquer afluente do Rio Cuiabá. Aprovamos uma lei, junto com o deputado Wilson Santos e toda a Assembleia Legislativa, que o Rio Cuiabá e afluentes que alimentam o Pantanal não podem ter PCHs, porque segura a água, diminui o fluxo de peixes e de águas para o Pantanal. Então, nós fizemos tudo isso, mas infelizmente essa limpeza desse canal, do canal do Mimoso, nós não conseguimos finalizar por conta ainda das questões ambientais que impactam muito quando você vai para um órgão de controle, um órgão fiscalizador como o Ministério Público. Eles não acreditam que existe possibilidade de fazer, alguns, né? Não são todos, obviamente, já que agradeço o Dr. Joelso, que foi para um doutorado no Canadá para estudar, inclusive, a questão ambiental. Ele nos conduziu, junto com os técnicos da SEMA, para que a gente pudesse ter uma licença ambiental do tamanho da perfuração, de como que a gente ia fazer essa abertura desse canal. Mas conseguimos muitas coisas nesse período. Liberar alguns pontos que estavam bloqueados, ainda na época da construção daquele asfalto, que foi um progresso fantástico para Mimoso e região Barão de Melgaço, ainda no governo Blairo Maggi, mas que alguns pontos de passagem de água foram bloqueados, nós conseguimos limpar. O rio Cupim e Água Branca, que nascem no pé da serra de São Vicente e com a Agrovila das Palmeiras, os 2 rios alimentam a Baía de Chacororé, eles ficaram prensados e com a sedimentação natural, virou um grande banhado ali. Então, enfim, tem muita coisa que a gente está estudando junto. Só que nós temos uma notícia boa, a criação de uma lei específica para o nosso Pantanal Norte. Então, até o senador Wellington Fagundes tem feito um chamamento, inclusive hoje tem uma reunião importante, foi assinado essa lei, a lei do Pantanal, a professora Rosa Neide, deputada federal, estão preocupados com isso. E eu, na condição de pantaneiro, tenho que preocupar muito com a preservação do meio ambiente, mas também com a alimentação do povo que vive lá. A criação do gado, que há mais de 200 anos está lá, e é o boi bombeiro, sim, é o boi que come o pasto e não deixa ficar aquele volume alto
para que aconteça aquele incêndio que aconteceu. As mulheres pantaneiras que vivem da pequena agricultura precisam ter sustentação para o seu dia a dia, as escolas, internet, enfim. No Pantanal, ele é ocupado por nós há quase 200 anos de ocupação intensa. Nós, mimosianos daquela região, já estamos ali há 150 anos assentados ali. E nunca tivemos problema com relação ao meio ambiente. O pantaneiro aprendeu a lidar, tal e qual o animal do Pantanal, aprendeu a lidar com as estações. Nós temos 2 estações bem distintas, a estiagem e a chuva. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode ajudar nesse sentido. E aquilo que a gente construiu ao longo dessa trajetória de vivência no Pantanal, a gente também tem noção de como é o impacto da questão da mineração em outros ambientes de Mato Grosso. Nós temos 3 biomas fantásticos, nós temos o Cerrado, o Pantanal e o Amazonas, e temos muita concentração mineral nos 3 ambientes. E, pela primeira vez, nós temos uma pesquisa hoje que a gente pode colocar na palma da mão, nas redes sociais, onde está o garimpo, o garimpeiro, onde está a mineradora, onde está... Se está ativo, se não está. É mineradora lá ou é cooperativa? É garimpo ilegal ou não é garimpo ilegal? Eu acho que se a gente não tivesse esse trabalho de levantamento, nós não teríamos condição de trabalhar, né? Você tocou num ponto importantíssimo, né? Até pelo conhecimento e pelo trabalho que foi feito ali na questão da Lei do Pantanal. Porque a Lei do Pantanal, Johnny, ela não permite a monocultura, né? Então, ele preservou esses 200 anos de moradores ali. A mineração também ficou de fora, a PCH também ficou de fora, estão protegidos. E foram beneficiados os moradores lá, os ribeirinhos, os pantaneiros, que plantam o capim, que tem que ser nativo, né? Você não pode... É o capim tijuco? Então, lá é uma gramínea chamada umidícula. Umidícula. Aceita seca, né? Tal. Ela aceita seca e aceita fogo. Aceita seca e aceita fogo. Ela é basicamente a única que foi adaptada pela Embrapa para resistir e ser reproduzida em laboratório. Mas tem outras 2 gramíneas, inclusive a própria pastagem mimoso, que dá nome à localidade, é uma grama, onde tanto bovinos e equinos podem comer dela. Tanto cavalo quanto boi come dela e ela tem um alto teor proteico, mais que a umidícula. E aí fica o desafio para a Embrapa, que eu tenho desafiado a Embrapa com 2 capins, 2 gramíneas. Uma é o capim mimoso, por que nós não reproduzimos ela em laboratório? Não tivemos sucesso. E outro é o famoso braquiara d'água, ou folha larga. É um capim com alto teor proteico, que temos lá também no Largo do Mimoso e nós não conseguimos reproduzir em laboratório. Aí fica aquelas teorias da conspiração. A turma que cria brisanta, que é braquiara, que é das terras altas. E nós do Pantanal só temos uma única gramínea que é possível ser plantada num sistema de plantação maior. E olha só que coisa importante aqui dizer. Uma brisanta, uma braquiara, um saco de semente de 20 quilos custa na média de 500 a 600 reais. Você consegue plantar 1 hectare. Uma umidícula custa R$1.200. E só tem ela para a gente comprar. Então, a gente conhece a lei do mercado, da procura e da oferta. Se a gente tivesse outras 2, como essas que eu acabei de falar, em reprodução em laboratório, provavelmente a competitividade ia fazer com que o pantaneiro pagasse menos. Então, até isso nós sofremos. A turma da parte mais alta, que cria o boi na região, por exemplo, de Juína, que é uma região de morro, e é uma boa pastagem, ou na região de Pontes Lacerda, vai comprar a brisanta, vai comprar o marundu a R$500. Nós do Pantanal temos que comprar 1.200. É complicado, rapaz. Mas vamos falar da mineração, senão a gente vai ficar na pecuária aqui. Na hora que eu estava embocando para mineração, eu tô lá no Mimoso. Depois que Alain virou pecuarista, bicho, rapaz, só quer falar de... É chato, né? Boi, gramínea. Inclusive, a arroba tá baixa. Aí, ó, tá na hora de dar uma melhoradinha. E a arroba tá baixa, mas a carne tá cara no açougue. O que está acontecendo? Mas vai ter picanha para todo mundo agora, né? Alguém? Eu, por exemplo, comi picanha. Aí, ó, final de semana ele postou. Cervejinha. Heineken, Heinekenzinha verde. Aí, eu tô falando. Mas é uma coisa importante. Olha só um tema importante aqui para Cor de Mato, tá? O pequeno produtor, o produtor vende o gado gordo. Hoje, se for muito bom, você vende a 240 arroba. Mas 230 nós estamos vendendo a nossa vaca de 14, 15 arroba. 230, já chegamos a receber 350.
E por que a carne lá no açougue não tá barata? E se o produtor está vendendo barato seu gado? Isso é ponto de interrogação para um próximo tema. Tá bom. O produtor sempre é o que fica com o peso maior, né? E o menor lucro. Mas tem tudo a ver com a mineração, o seu preâmbulo, Alan, porque a mineração também, né? Como tem Água mineral, né? Água mineral. Eu vou colocar aqui, em cima desse trabalho que foi feito, né? Dessas pesquisas, esse levantamento de dados que a gente foi lá em loco levantar, percebe-se que precisa de um olhar específico, igual foi feito esse para o Pantanal, você entendeu? Precisa encontrar uma forma, porque ninguém é a favor, pelo menos o projeto, acredito que ninguém da Assembleia, ninguém que tem a caneta hoje, quer incentivar alguém a trabalhar irregular, ilegal, que é o pior ainda, você entendeu? Mas a gente precisa encontrar uma forma, um ponto de equilíbrio, né? E todos esses municípios, essas regiões que foram visitadas, têm no mínimo 30 anos. São regiões consolidadas na mineração. Eu vou dar um exemplo de mineração do ouro, por exemplo, né? Que é o primeiro em matéria de arrecadação da compensação financeira. Ele tem regiões aí, tipo Alto Juruena, por exemplo, que está ali desde 47. Você entendeu? Permanece a produção? A produção de ouro permanece. Eles estão na clandestinidade. A Metamate hoje está fazendo um trabalho junto a uma empresa australiana para ver se eles conseguem... Que é proprietário do subsolo. Esse é um tema de debate que a gente tem que avançar aqui, né? Porque as multinacionais, as estrangeiras, as gringas, comandando o nosso subsolo, pô. Exatamente. Como é que é isso aí, E é poder da ANM, né? Dá uma olhada, né? Então, já é um ponto importante. Soberania nacional, né, irmão? Exatamente. O subsolo, né? Se é um bem da União, e o bem da União é do povo. É do povo. Automaticamente, primeiro, tinha que passar por um conselho, o povo falando, não, a gente abre mão daquele espaço. Beleza, vamos deixar o pessoal explorar, mas eles não as cooperativas também, claro, do país, elas têm prioridade no direito ao subsolo, não é? Em matéria, hoje, teve agora, né, um edital, o pequeno minerador, vamos colocar assim, um garimpeiro artesanal, ele não tem condições de trabalhar, de se capacitar, de requerer, é burocrático, custo alto. Então, a cooperativa, ela tem uma condição de receber esses pequenos garimpeiros, né, se reunirem ali, se organizarem nessa associação, e a associação fica como se fosse um guarda-chuva para dar guarida para todas as situações deles ali. Mesmo assim, as associações elas não têm um suporte, você entendeu? E, via de regra, hoje o tamanho que é o Estado tem 13 associações cooperativas, as mais importantes, igual você falou, pouco ativas. Eu falei o quê? Não, 13 cooperativas, mas às vezes tem mais. Ativas tem 13. Ativas tem 13. Né? Legalizadas. Legalizadas, em condições, estão trabalhando. Poconé, Guarantã, Lacerda e Peixoto. Peixoto. Lacerda tá um conflito terrível esse ano lá, né? É um caldeirão lá, Caldeirão, né? ali tá complicado. Agora, em matéria de Assembleia, você teve 4 anos ali, junto ali, eu acho que você fez parte da comissão com a Avalone, né? Sim. Tem um projeto de lei tramitando lá. Existe algum trabalho, foi feito em alguma dessas reuniões, colocado na mesa mineração artesanal nesses 4 anos lá, ou trabalhou realmente agronegócio? O que essa comissão discutiu? Como que faz para a gente colocar na mesa a pauta mineração artesanal do Estado de Mato Grosso? Bastante importante isso. Nós não temos uma lei específica para o garimpeiro artesanal. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode, a partir dessa oportunidade, aproveitar o nosso mandato, que vai até 31 de janeiro, e já colocar na próxima pauta. Provocar, né? Provocar dentro da Comissão de Meio Ambiente. Mas uma coisa importante de dizer, eu participo ainda, que não encerrou, da CPI da sonegação. Eu sou relator do setor frigoríficos e participei efetivamente de todas as oitivas do setor mineração. Por isso que eu falei para vocês, vou ter muita coisa para falar hoje. E pode? É óbvio que eu tenho prerrogativas para estar falando daquilo que eu acredito ser importante para a sociedade, mas eu também tenho decoro. Então, eu só posso falar depois do relator apresentar o relatório. Mas uma coisa que é muito latente, nós já demos entrevista sobre isso. Nós, com todos os mineradores, os grandes empresários, nós fizemos um trabalho, quero aqui parabenizar o deputado Wilson Santos, nós fizemos um trabalho de 6 meses incansáveis.
e algumas vezes, obviamente, sem a participação de imprensa, porque era pedido do minerador ou do empresário, mas nós fizemos um mapeamento do subsolo de Mato Grosso e impressionante a capacidade do nosso estado. Tem uma tabela periódica aqui, né? E uma coisa que nós também que militamos na cultura, e eu especialmente, junto com vocês aí da parte histórica, Cuiabá tem uma grande concentração aurífera do subsolo. Aquelas lendas que nós ouvimos da Alavanca de Ouro, todas aquelas lendas que as igrejas, na colonização, elas foram construídas em cima dos morros, porque ali tinha concentração de ouro, é tudo verdade. Cuiabá, ela foi considerada durante muito tempo a principal cidade aurífera do mundo. Durante 30, 40 anos, Cuiabá bancou literalmente a coroa portuguesa lá no século XVIII com a produção de ouro em Cuiabá. E depois teve em decadência porque a primeira leva dessa exploração aurífera era ouro de aluvião, justamente com os artesanais de bateia, né? Mas custou muita coisa, né, cara? A subida dos bandeirantes aqui no Cochipó custou todos os cochiponeses. Nós não temos nem DNA de cochiponés. Nós aqui do Cochipó não temos nem DNA dos indígenas cochiponeses que não aceitaram a dominação dos bandeirantes. Foram todos mortos. Foram todos mortos. Mas, enfim, e permanece os filões de ouro atravessando a Morada do Ouro, atravessando a Avenida do CPA, atravessando Cuiabá, atravessando o Rio Cuiabá, indo para Várzea Grande, indo para Poconé. Muita concentração aurífera aqui, e isso ficou uma coisa impressionante. E é óbvio que hoje a gente ainda tem dificuldade de ter tecnologia para conseguir fazer a mineração disso, até porque está muito no subsolo. E como que você vai cavar embaixo de uma cidade tricentenária, né? Mas pegaram esses dias atrás ali, né? Pois é. E tem lendas urbanas aí que na época do VLT fizeram sondagens, né? Fizeram sondagem com cascalho. Eu também faria, se tu pudesse fazer sondagem. Claro. Botou a sonda lá, faz sondagem, né? Mas, enfim, isso é uma coisa muito importante. O deputado Wilson Santos tem até março do ano que vem para encerrar, é o prazo definitivo, e a gente pôde detectar uma coisa muito importante que vai ser valioso para este podcast. Os 4 principais empresários da mineração do estado de Mato Grosso cravaram que a cada R$10 da produção aurífera de Mato Grosso, 9 é sonegado. Eu vou repetir. Os principais mineradores sérios, que têm empresa, que são auditados, são fiscalizados... Ouro responsável, né? Eles cravam que a cada R$10 de ouro que sai de Mato Grosso, 9 é sonegado. Então, para vocês verem a relevância desse programa que vocês estão à frente. Do garimpo sustentável, do garimpo legal, em todos os aspectos. Mas, especialmente, no CEFEM, meu amigo. Nós precisamos levantar essa produção e o município tem que ter uma parte maior do que o próprio Estado e do que a própria federação. Porque é lá que o munícipe vive. É lá em Poconé que o pessoal está sofrendo. É lá onde está acontecendo, muitas vezes, uma exploração além daquilo que precisa estar remunerando. E não está voltando lá nada. Pois é. Então, isso é uma coisa importante que já está publicizado também. E isso vai estar claro nessa questão da CPI. Já adianto aqui o meu subrelatório do frigorífico também. Foram concentrando nas mãos dos grandes, enquanto os pequenos frigoríficos que abatem 50, 100 por dia, que podem estar suprindo a necessidade do pequeno produtor no município, que ele não precisa ter um CIF, um selo de inspeção federal, porque ele não vai tirar a carne do Estado, muitas vezes ele não tira nem do município, ele pode ter um selo de inspeção municipal para abater lá no Mimoso e vendendo açougue do Porto de Fora. A gente tem dificuldade com a burocracia. E aí fica as grandes, que eu não vou citar nome, concentrando as plantas de frigorífico e muitas vezes fechando esses frigoríficos para ele ter mais concentração, comprar mais barato e vender mais caro. Essa é a resposta daquilo que eu falei para vocês no início. E isso não é diferente também com a produção aurífera, né? Quanto mais a gente deixa acontecer a mineração clandestina, menos imposto, mais degradação, menos controle. Então, eu acho que a gente tem que, sim, abrir esse baú de informações. Aquilo que foi feito,
que você falou de Juara, desde 47 está lá. E aí, Juruena. Aí tem uma questão importante também da minha história. É o meu pai Benites, que é o meu padrasto, meu pai de coração, que essa semana fez 80 anos. Casou com minha mãe em 79. Em 81, nós fomos embora para Paranaíta. Rapaz. Paranaíta. Do lado da Alta Floresta. Do lado da Alta Floresta, cidade dos paranaenses que foram trabalhar com pedra, Ita, ouro. E o meu pai trabalhou 20 anos para garimpeiro, com os aviões, dando manutenção nos aviões. E foi Alta Floresta, Paranaíta, Itaituba, Castelo do Sonho, Marabá. Então, eu conheço profundamente a realidade do garimpo. Vivenciei a minha infância toda nessa questão do garimpo e os pilotos de garimpo. A gente costuma dizer que se a Força Aérea precisasse de duas espécies de pilotos de avião especiais, podia convocar os pilotos de garimpo que estão vivos até hoje e os pilotos agrícolas, né? Esses caras são demais. Então só para resumir essa passagem e passar a bola para vocês novamente. Eu acho que a gente tem condição, sim, de ter resultado com a mineração, o resultado econômico necessário, manter vigente as leis ambientais importantes, mas o mais importante, tirar aquele estigma de que a cidade que foi oriunda de garimpo vira cidade fantasma. Tirar aquele estigma de que o garimpeiro ganhou dinheiro, depois ele empobreceu. Tirar aquele estigma que por trás do garimpo tem prostituição, tem droga. Então, acho que está na hora da gente realmente abrir esse debate, começar com o ouro, mas sabendo que a gente tem uma ampla possibilidade de debate com relação à mineração. Eu costumo dizer que se o agronegócio hoje é uma referência de Mato Grosso para o mundo, uma referência positiva, né, de um potencial econômico e tudo mais, e é tida como matéria-prima, né, inclusive uma reclamação, porque o Brasil poderia industrializar melhor esse agronegócio, gerando mais emprego, mais renda e mais aumentar o PIB, inclusive, do país, né? Que é uma outra discussão para outro podcast também. Mas o que eu quero dizer é que se o agronegócio é a matéria-prima do Brasil para o mundo, o minério é a matéria-prima para o agronegócio brasileiro. Exatamente. Afinal de contas, se hoje se planta em qualquer lugar do estado, é porque o minério, o calcário, por exemplo, enriquece qualquer terra que antes era improdutiva. Inclusive, Johnny, acho que o Alan deve ter essa informação também, que tem uma expectativa do estado crescer lá para o lado de Juína, para aquela região lá de Nova Bandeirante. E o problema maior é a logística desse calcário chegar lá, porque a gente tem aqui em Nobres a maior produção de calcário do estado. Uma dos maiores do Brasil. Do Brasil. E lá, só que está num território indígena, lá em Juína, tem um calcário riquíssimo também. O problema é você conseguir explotar isso aí para poder atender aquela demanda. Então, aí vem aquela questão, aquele conflito, né, de órgãos com a razão. Porque o que acontece no Brasil hoje? Tem lei demais. O meio ambiente, como qualquer outro sistema, tem muita lei. O problema não é a lei, o problema é a aplicabilidade disso. Você conseguir afunilar de modo que realmente atinja. E essa mineração que foi pesquisada, o principal fator é a questão social. A gente até fala que faz um comparativo, por analogia, ali com a agricultura familiar. Pô. O garimpeiro, ele é uma pessoa que ele precisa comer, ele precisa dar dignidade para os filhos. Os filhos de garimpeiro hoje, eles não falam que são filhos de garimpeiro, tem vergonha. Tem pai de 45 anos que você viu lá, Alan, que está parecendo um senhor de 90 anos. Você entendeu? Então, e o filho querendo sair disso. Sendo que isso aí teria que ser uma profissão que honrosa, igual é hoje o agronegócio, que há uns 30, 40 anos atrás... Falasse que você era da roça, era... Tem vergonha? Não, você veio da roça? Não sou, não. O seu Botão tá tudo errado, seu Botão. Mas eu não sou da roça. Então, hoje, os caras falam, sou da roça com muito orgulho e tal. Agroboy. Então, a gente... E o poder público tem esse poder, né, de mudar essa história. Eu acho que a bola da vez é a mineração, o que foi há 30 anos o agronegócio. E ainda mais com essa informação rica que o Alan passa aqui, né? Dizendo que 90% é sonegado. Já pensou? Então, olha, o Estado perde automaticamente, a sociedade perde, porque cabe ao Estado administrar o nosso dinheiro, né, da sociedade. Então, se sonega... Então, a quem interessa essa sonegação que não está sendo combatida, deputado?
Ah, cara, interessa para os países que estão recebendo, por exemplo, no caso do ouro, e para bandidos, né, cara? É. Os caras que não respeitam legislação nenhuma, que não respeitam direito de ninguém, entram, tiram tudo que vai, acabou, vai embora. Porque quando você legaliza uma mineradora, ela depois tem responsabilidades sociais e ambientais pro resto da vida, meu compadre. E precisa depois, inclusive, fazer a recuperação daquelas áreas. E essas áreas precisam ser exemplos. Olha, fez a mineração, fez os buracos e cavou, depois nós recuperamos, replantamos. Ali tem horta, ali tem diversifica a atividade, pô. Deixa eu falar uma coisa importante aí da região noroeste. Ali, subindo para Brasnorte, nós temos aquela grande região, Juína, Juara, Coniza, Cotriguaçu, Aripuanã, e é a próxima fronteira desafiadora do estado de Mato Grosso, sim. Né? Porque a penúltima era a região norte do Araguaia. Era a região de Confresa. Vila Rica, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha, Novo Santo Antônio, que ali também tem uma relação muito sensível com o meio ambiente por conta do Araguaia e toda aquela beleza fantástica natural que nós temos, mas ali chegou já a soja, já chegou, só para você ter ideia, se você pegar um retrato de querência do 10 anos atrás e querência hoje, querência é potência. Exato. Canarana é potência. Confresa. Água boa, já ficou... Porto Alegre do Norte, o Daniel do Lago, foi companheiro nosso do PDT, foi reeleito sem concorrente. Ele foi para a urna em 2020, ninguém quis disputar com ele, a sociedade aprovou 100% o mandato dele. Então, só para vocês terem ideia como aquilo ali está transformando. Agora, eu conheço os 141 municípios do estado, tive essa oportunidade, mas e Rondolândia? Rapaz. Que é atendida pela saúde de Rondônia. E é 174 lá? Exatamente. Então, essa é a próxima bola da vez do desafio do próximo mandato do governador reeleito, Mauro Mendes, com a gente vai estar junto, ajudando esse desafio junto com Rondônia. Aquele anel da agroamazônia, daquele espaço que gira no noroeste, entra em Rondônia, volta para Mato Grosso por Comodoro e Cáceres, será com certeza o próximo desafio da logística e do desafio do desenvolvimento sustentável do Brasil. E quero falar dessa região, já na divisa com o Nortão, nós temos um ponto único no mundo, Johnny, e você que está nos assistindo. Em Mato Grosso nasce o rio Telespires, em Mato Grosso nasce o rio Juruena. O encontro desses dois gigantes forma o Bico do Apiacás. No mapa de Mato Grosso, você que conhece de Mato Grosso, conhece do mapa, lá naquele biquinho, Mato Grosso no norte, lá em cima, ele vem reto, divisa com o Amazonas, vem um bico, desce, divisa com o Pará. Naquele encontro único no mundo, encontra o rio Telespires, o rio Juruena e nasce o Tapajós, o maior afluente do rio Amazonas. Naquele ponto, nós somos tríplice fronteira, Pará, Mato Grosso e Amazonas. Já estou colocando isso como informação que nós vamos utilizar no próximo ano. Ali, o governo do estado, o governo federal, a NASA, se a gente autorizar, precisa ter um ponto de observação. Ali é muito estratégico para nós, Johnny. Ali é na divisa, inclusive, das nossas regiões noroeste, nordeste, extremo norte, Bico do Apiacás. Ali tem um lugar chamado Salto Augusto. Você que está nos assistindo pode entrar no Google e coloca Salto Augusto, você vai ver uma beleza fantástica lá. É muito turístico, fantástico, é um local pesquivo, mas é um local de extrema observação. Ali nós precisamos estar com o melhor ponto da ciência, da tecnologia, pesquisando via satélite, entendendo o que está acontecendo naquele ambiente super mega amazônico. Só que quando você pega do lado noroeste, indo para Rondônia, a pobreza está ali. A pobreza ainda está ali, com um potencial fantástico. Os povos Rikbaksa, os povos indígenas de Juína, eles vendem a castanha durante 2 meses do ano, tira a castanha, quebra a sapucaia da castanha e vende ela in natura. Ganha uma graninha. E se ali a gente tivesse uma esmagadora? Uma energia boa para uma esmagadora para ele tirar a polpa da castanha e o óleo da castanha do Pará. E entregasse o recipiente para Natura, para Avon, para qualquer empresa de cosméticos, e também a polpa da castanha. Será que se nós
irmãos indígenas não faturariam muito mais o ano inteiro, produzindo e beneficiando a castanha do Pará? Exatamente. E ali passa também um corredor do boi. A natureza da pastagem ali, ela é muito fértil. E aí chega num ponto importante da sua fala, Joey. Josias, desculpa. Que vocês parecem pra caramba. O mais velho e o caçula. Hein, Josias? Que é a exploração do calcário em terra indígena. Eu ainda tenho um pouco de resistência pelo controle de que nós vamos ter. Terra indígena não se pode ter esse tipo de exploração. Na terra amazônica, nossa legislação federal diz que é 80-20. Você pode abrir, desmatar para 20% da sua propriedade. Como seria o controle dessa exploração em terra indígena da mineração? Isso porque a Assembleia Legislativa deu uma flexibilizada grande na legislação ambiental no segmento da mineração de calcário, onde poderia avançar mais 20% da área de reserva dentro da área de calcário, sendo que pudesse compensar com uma outra área, dobrando o tamanho da área. Eu levantei muito debate sobre isso. Eu trabalhei na pousada Currupira das Araras, Johnny, que fica em Bauxi, ali depois de Bauxi, entre Jangada e Barra do Bugres, num pedacinho do município de Rosário Oeste. Inclusive, eu tive ontem lá em Bauxi, almocei lá. Tem montanhas que eu via em 97, 98, 99 que não existem mais, porque a alta concentração de calcário e de bauxita. Então, a gente precisa entender até onde que vai a exploração, até onde que vai, inclusive, é uma coisa importante da gente dizer, é dinamitar mesmo. Sim. Tem controle tecnológico da potência desse dinamite? Vai até aqui? Né? Então é sensível. E veja bem, como é importante a gente pesquisar isso. Como é importante a gente ter os dados. Exatamente. Ter os dados na mão. Onde tem a mineração de calcário? Onde tem a mineração aurífera? Onde tem a mineração de bauxita, cassiterita? Diamante. Né? Diamantífero. Fertilizantes. Diamante para joia. Mas, finalizando, você que mora nessa região de Colniza, nessa região que eu gosto muito, realmente a 174 não dá mais. Ali nós temos vários acessos a 174. Nós temos a Serra Cafundó. Já ouviu falar do Cafundó do Juda? Existe, meu irmão. Sério? Existe. Nós passamos por lá. E lá tem duas comunidades muito legais lá. Tem a Conselvan, que é na região de Juína, e tem a Filadélfia. Conhece a Filadélfia, Johnny? Você que foi para os Estados Unidos? Eu só sobrevoei. Então, se você for para Juína e Colniza, nós temos a Filadélfia aqui também, que é uma comunidade, borreta, muita agricultura familiar. E ali, para finalizar essa viagem geográfica e histórica... Essa aula. Ali na região de Aripuanã, na região de Colniza, nós temos o Rio Roosevelt, né, cara? Rio Roosevelt, Rondon. Que o nosso conterrâneo Rondon recebe o ex-presidente e a presidente em mandato, Roosevelt, que ouvira falar de um grande rio amazônico que tinha um sumidouro. Ele sumia do nada e nunca descobriam a ressurgência desse rio. E ele veio para a expedição e descobriram, e ele pegou malária, não entendia o que tinha acontecido. Rondon tratou ele com raiz, erva e benzição, e curou o Roosevelt, e depois o rio foi batizado como Rio Roosevelt. Então, tem todo esse aspecto ainda que a gente tem que explorar historicamente e no aspecto do turismo histórico-ambiental, que esse noroeste de Mato Grosso, que você falou com propriedade, que precisa ser olhado e vai ser olhado. Vai ser olhado. O nosso projeto, digo nosso porque a gente está aí hoje outorgado, né, pela Metamate, que é parceiro nosso aí, para poder tratar do assunto. Inclusive, já mandando um abraço para o Juliano da Metamate. Esse cara está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que é importante a gente que está no parlamento, parece que a gente só tem boca para criticar. Mas eu quero aqui parabenizar o Juliano e toda a equipe da Metamate. Nós nunca fizemos tanta perfuração de poços artesianos. Como era difícil conseguir furar um poço artesiano com o poder público. Tanta licença, tanta coisa. Passei o mandato inteiro na Câmara Municipal de Cuiabá e alguns espaços em Cuiabá precisa. A zona rural de Cuiabá, como a região do Rio dos Couros, do Cinturão Verde, precisa
Precisava, que agora nós estamos conseguindo perfurar. E a Metamate conseguiu, com as empresas aí, e com a licença ambiental, com estudo de solo, para que também essa água ela é finita, né? Mas eu quero aqui parabenizar o Juliano e a equipe Metamate, que está fazendo um trabalho fantástico, meu irmão. Parabéns. Uma das primeiras regiões que a gente foi, Alto Paraguai, e no dia que nós chegamos lá numa comunidade chamada Baianos, né? O pessoal chegou para nos atender lá. Geralmente o garimpeiro ele é ressabiado, ele não atende, fica ali meio preocupado. E ali naquela comunidade, uma moradora chegou, olha, vocês vão atender o nosso pedido aqui e tal, qual que é a pesquisa? Falou, não, a gente está querendo fazer um estudo sobre a situação de vocês aqui na região, como é que está, se o poder público está atendendo, se... Falou, não, a gente está precisando de água. Tem como vocês fazer um poço artesiano para nós aqui? Falei, rapaz, olha, não está na nossa pauta, mas a gente vai ver que consegue fazer. E parece que foi atendido, Johnny. Foi, né? Foi atendido lá em Alto Paraguai. Então, realmente, o Juliano aí com esse projeto de água, acho que é Água Vida, Água para Todos, como que é o slogan dela? Eu não sei o nome do projeto, mas eu sei que ele emplacou. Emplacou e o fim social desse projeto lá deu muito certo e realmente está funcionando. E para a mineração nós precisamos também, né? A gente precisa avançar. A gente vai ter agora, no final do mês, um relatório e um diagnóstico. A gente é programado para tentar fazer uma apresentação disso esse ano, devido à campanha política, todas as questões que entraram no contexto nesse segundo semestre, a gente vai deixar para apresentar para a sociedade em março. Vai ter tempo de o novo parlamento se compor, né? E você vai ser convidado, viu, Alan? Vai ser convidado para compor, Com inclusive, certeza. o dispositivo lá, porque a gente vai apresentar dados importantíssimos para a nova gestão ou até para você mesmo informar lá a Assembleia, o poder público, né, da situação que está essas regiões que foram pesquisadas. E precisa de um olhar. Um deles é a gente tentar dar algum poder, capacitar os municípios que têm essa origem mineral, não de poderes para fazer, mas pelo menos fazer um cadastro de quem são os moradores, os garimpeiros daquela região, alimentar a SEMA com essas informações, para tentar diminuir a burocracia e conseguir licenciar. Né? Nenhuma dessas regiões a gente trabalhou com garimpeiros ilegais. A maior parte na clandestinidade é irregular. Por que irregular? Porque deu entrada para poder ter licença e devido ao alto custo ou a morosidade não tem, e eles não têm outra coisa para fazer, tem que garimpar. O grande problema da licença ambiental no estado do Mato Grosso e o CAR, o Cadastro Ambiental Rural e as licenças, é que nós temos grandes e grandes territórios em Mato Grosso sem registro. Terra que não está no cartório, não tem a escritura da terra, e é um dos itens necessários para a licença ambiental. Está no nome de quem, chefe? Eu estou com o contrato de compra e venda. Não vai conseguir jamais. Precisa estar registrado no nome da pessoa. Por isso, infelizmente, parece que o sistema foi feito para os grandes e para os ricos, né? Exato. O ministro... Até outro dia, um ano atrás, só os municípios adimplentes poderiam conveniar com o Estado. E este, ainda deputado estadual, conseguiu aprovar uma lei na LDO do ano passado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, De 21. isentando os pequenos municípios, aqueles municípios que têm de 20 mil habitantes para baixo, das licenças, das certidões estaduais para conseguir captar recurso. Santo Antônio, Barão, Rosário, Alto Paraguai, Acurizal. E são municípios antigos que muitas vezes, Poxoréu, que é um município de origem Garimpeiro, diamante. da mineração, são municípios antigos que foram pai e mãe de outros municípios grandes. Poxoréu, por exemplo, é pai e mãe de Primavera do Leste. Nasceu bonitinho, CNPJ limpinho. E o ônus ficou para Poxoréu, que tem lá dívida com o INSS, dívida com o BEMAT, né? E não consegue tirar a certidão. Então, hoje, o governo do estado de Mato Grosso, desde o ano passado, mas especialmente esse ano, faz com que esses pequenos municípios não precisam dessa certidão para estar conveniando na área da infraestrutura, na área do esporte, na área da cultura, na área da saúde. A saúde já era fundo a fundo, né? Saúde
gera fundo a fundo educação. Então, isso é uma coisa importante. E esse ano aí o deputado Botelho nos chamou, conseguimos levar até para 50 municípios, mas tem prazo. Vai ter um prazo aí para que os municípios também se regularizem. Né? Então, é importante aquilo que eu falei. Não dá para você fazer uma política cartorial só para quem está regularizado, sendo que, de fato, 90% do nosso garimpo é ilegal. Exato. Se a gente for levar em consideração a fala dos grandes empresários da mineração. E eles disseram assim, ó, aquilo que eu minero, eu estou aqui com o fiscal todo dia, chefe. Mas quem está sonegando? Pode acontecer sonegação numa empresa grande, óbvio que pode acontecer. Mas na clandestina acontece 100%. Se ele é clandestino, ele não tira imposto nenhum, não tem ninguém fiscalizando ele. Então, traduzindo, né? O Estado tem zero arrecadação dele. A arrecadação do Estado é baixíssima comparado com aquilo que está saindo da exploração mineral do nosso Estado. O estudo, a gente viu que 84%, quase 90% da mineração do país é feito por pequenos mineradores. Né? Apenas 12% são de grandes mineradores. E o Ministério de Minas e Energia, ele quer fazer um trabalho a partir do ano que vem horizontal. Ele quer pegar na mão desse pequeno e trazer, não tipo assim, mantê-lo pequeno, mas organizar, diversificar a atividade, fazer com que ele não utilize o mercúrio ou utilize de forma responsável. Né? Então, esse trabalho do Ministério, ele tem que chegar lá na ponta e tem que passar pelos estados, passar pelos municípios. Todos os garimpeiros lá falaram, a gente está pronto para receber capacitação. Como que a gente não quer fazer como fazia meus pais, meus avós? Não, como que eu posso fazer agora? Então, eles estão abertos a um novo momento da mineração, né? Tanto aqui quanto em qualquer lugar do país, esse pequeno minerador. O que precisa é realmente desse trabalho, dessa política, né? O trabalho o que a gente conversou no início. O que foi feito aqui para o Pantanal, o que é feito para a agricultura familiar, é o que esse pessoal que a gente foi pesquisar lá precisa de um olhar. Vamos debater esse problema. Esse minerador, Alan, ele não é concorrente das mineradoras grandes. Pelo contrário, são parceiros. Você entendeu? São parceiros. Agora, precisa realmente tirá-los dessa clandestinidade, né? Então, a sua participação, o seu envolvimento, o seu conhecimento dá propriedade para o projeto, não só garimpo sustentável, qualquer coisa que ligue ao pequeno minerador, que é o que precisa. Porque, infelizmente, se você pensar lá no dia da eleição, é complexo. Porque divide opiniões no meio ambiente. Tem gente que ele é radical. Não, acabou, vai derrubar o mar, não quer, tal. E aí você perde um voto. Aí você começa a contar voto. Né? Pô, aí acaba não falando do tema. Então, o momento é propício. 2023 é propício para a gente colocar em debate isso aí, colocar políticas, trazer essa situação. E o Estado, igual você falou, não arrecada zero. Se você puder começar a arrecadar 1%, já não está bom? Tá bom, ele arrecada zero. E tem condições de arrecadar muito mais, né? Porque eles lá fazem questão de recolher. Eles não querem mais ficar escondido. O avião decola aqui em Cuiabá, os caras saem correndo com o motor lá no meio do garimpo. Então é complicado. Então precisa de olhar. Você tem conhecimento para isso, né? A gente precisa desse engajamento. E dentro desse trabalho, tem um projeto de lei que foi apresentado pelo Dr. Antônio João Paes de Barros, geólogo da Metamate, que o principal objetivo é a gente simplificar, é uma licença simplificada ambiental, que ela vai pegar LP, LILO em uma licença apenas, você entendeu? Não vai, a ideia não é liberar a mineração do pequeno, mas simplificar a licença. Ele vai ter que atender os pré-requisitos ali dessa licença, ele vai ser permitido em áreas onde é permitido, o subsolo já é daquela cooperativa. Então, e esse projeto está lá na Assembleia. De repente, seria interessante dar uma, né, Johnny, a gente dar uma lida no seu esqueleto ali, ver o que precisa melhorar, como pode fazer para avançar, montar um corpo de deputados ali em torno disso, né, e tentar debater isso. Estou pronto, estou à disposição. Acho importante a gente fazer um convite para o deputado Avalone, não sei se foi feito já convite. Eu entreguei um ofício lá, é importante essa parte. Ele não aceitou ainda, né? Não, mas inclusive, acho que já dá uma intimada nele aí, porque ele tem que trazer aqui algumas informações como presidente dessa comissão. Sim, o deputado Avalone é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu sou o vice.
ele é o meu vice-presidente na Comissão de Indústria e Comércio. Então, são duas comissões importantíssimas, inclusive. Exatamente. Se comunicam ali. Que tem que estar se falando, né? Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Ele vinha ajudar muito a gente aqui. Inclusive, o deputado Nininho também, que foi convidado, eu não sei se ele é de alguma comissão, mas ele falou que a gente tinha que gravar lá, porque ele não sai do gabinete. Não, ao contrário, o podcast é aqui e ele tem que vir aqui falar, porque a sociedade quer ouvi-lo. Aqui é um canal de comunicação com a sociedade, o deputado Nininho. Então, dá um pulo aqui também. O deputado Alan está aqui, ó, dando exemplo de humildade e aceite. E outra, John, a ideia não é entrevistar, porque se fosse uma entrevista, não, mas é uma conversa sobre um tema importante, né? Exatamente. É uma conversa, um triálogo aqui sobre um tema relevante, de extrema importância social. Tem um deputado federal que está na suplência, mas é o Valtenir. Acho importante a gente bater um papo com o Valtenir. Eu participei de uma audiência pública que ele promoveu em Peixoto e em Pontes e Lacerda. Ele é defensor público e ele estava preocupado com a superpopulação, isso foi em 19, se não me engano, a superpopulação de pessoas que vieram aqui para aquele boom lá de Lacerda, né? Teve aquele buraco lá, teve um nome lá daquele garimpo. Encontraram uma pedra. Uma pedra e tal. E ele estava ajudando a regularização lá da cooperativa e acabou, naquele momento lá, sendo meio que o pai dessa turma, por ele ter sido deputado federal de 3 mandatos, é defensor público, talvez ele seja um cara bom de bater papo aqui. Deve ter muitas informações, né? Rapaz, o Juliano tá disposto. De repente tivermos dificuldade em convidar, porque é importante você conversa, né? Essa troca de experiência, de conhecimento. A técnica geóloga da SEMA, nossa colega Sheila Kleiner, que foi candidata a deputada estadual, fez um belíssimo trabalho. É coordenadora de mineração. Ela é a coordenadora de mineração, então acho importante também um bate-papo com ela. Tem muito conhecimento de ambas as áreas. Ela fez uma formação na Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é efetiva da SEMA, tem muito conhecimento dos dois lados, né? Dessa moeda, tanto da questão da relevância no aspecto econômico, quanto também toda a legislação ambiental que cerca o tema mineração, né? E do ponto de vista até desse processo, dessa burocracia, né? Ela vivencia, às vezes, as dificuldades, né? E uma coisa que eu aprendi, a gente vai aprendendo, vai envelhecendo, a barba vai ficando branca, trazer para a legalidade é a coisa mais importante que acontece. Você deixar no clandestino e querer só ferrar, ele vai levar essa multa, não vai pagar, vai voltar, aí ele vai morrer, o filho dele vai continuar. Você vai facilitar demais para ele ter licença, traz para dentro. Exato. Facilita a primeira, meu compadre. Depois você vai apertando ali. Mas enquanto você não trouxer e facilitar o trabalho dele, que já acontece, você tendo ou não tendo a licença, ele já faz. Traz para dentro, monitora. E vai ensinando e vai trazendo para dentro. Porque senão nós vamos deixar o Mato Grosso como está desde a época da sua ocupação. Da mortandade dos nossos cochiponés. Deixa eu contar uma história, porque ainda não tem fatos concretos ainda. Alô, João Carlos Vicente Ferreira, professora Neila Barreto, professora Elizabeth Madureira Siqueira, se tiver histórias orais desse conto que eu vou falar aqui, traz para nós, que tem a ver com esse bate-papo. Pascoal Moreira Cabral já estava aqui muito tempo antes de 1719. Fazendo o quê? Minerando, achou ouro, preando indígenas. Olha lá, o que você vai no falar? Laço, não era emprenhando. Acho que emprenhou, mas não era isso. Estava preando, tirar do convívio familiar, escravizando os índios e minerando, e encontrando também outras riquezas aqui da nossa fauna, da nossa flora, mata e tudo mais. O São Gonçalo Velho decorre de 1690, aqui, pertinho, na Barra do Cochipó. Ele já estava aqui e com informação dos indígenas, inclusive dos nossos indígenas bororos do Pantanal, do Rio Abaixo, que são povos pacíficos, aceitavam a troca e às vezes até a dominação, tiveram as informações de onde estava vindo o ouro. E ele, então, subiu com a sua equipe para o Cochipó do Ouro, quase 40 quilômetros de rio acima. E eu já fiz esse percurso descendo, de caiaque. Inclusive o Rodriguinho Simpatia foi comigo numa canoa
canadense e ele conseguiu me derrubar na água. Depois conta essa história. E nessa subida encontrou os cochiponeses que ocupavam esse espaço e não aceitavam. Eram índios pescadores e arqueiros e guerreiros. E isso é fato, quando um padre franciscano que estava aqui, não, franciscano não, jesuíta, relatou lá em Assunção que ele estava com muito ouro já aqui em Cuiabá, já estava com muito ouro, ele relatou e isso vazou, essa informação. E ele veio com a missão de uma bandeira. Ele era um bandeirante, ele carregava uma bandeira. A bandeira, inclusive, a principal bandeira era do Império Português. E como ele já estava minerando e acumulando ouro, e essa informação do padre vazou, e o padre era espanhol, vazou, a coroa portuguesa mandou uma missão para fiscalizá-lo. Porque ele não estava pagando o quinto da coroa e o 10º da igreja. Só tinha 2 impostos. Era melhor que hoje. 1/5 da coroa, 20%, e o dízimo. O dízimo. 10% para a igreja, papai. Então, era 30%. E aí eu estou pedindo ajuda para os nossos oráculos. Se tiver registros disso, veio essa fiscalização e aí, meu compadre, ele teve que legalizar. Legalizando, eu tive que chegar até a forquilha onde tinha concentração de ouro. Vai, mata todos os cochiponeses e, a partir dali, ele começa a regularizar cartorialmente a vila do Bom Jesus de Cuiabá, depois o Arraiá, depois Veracidade, e tem que pesar o ouro que já estava lá. Só que ele já estava aqui em 1690, papai. Nós estamos falando de 19, nós estamos falando de 20 anos. 20 anos ele minerando aí, já estava com caixa, beleza, né? Essa história da sonegação na mineração de Mato Grosso não começou hoje. E talvez essa entrevista hoje, esse bate-papo hoje, com um também membro do Instituto Histórico e Geográfico, seja interessante, que nós vamos deixar esse registrado no relatório daquilo que está por vir no final da CPI da sonegação. Infelizmente, já exploram o Mato Grosso desde 1690. Bom, não era de se esperar nada menor do que toda essa aula de história, de cultura que a gente está recebendo aqui. Afinal de contas, além de deputado, o Allan Kardec é mestre, doutor em cultura contemporânea pela ECOS, né? Pela UFMT, e ele é membro também da Academia do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, está ao lado ali de alguns dos maiores intelectuais que estudam a nossa história. Então, fica a seu encargo, deputado, além de convidar os outros pares, os que nós citamos, o que eu citei aqui, mas também outros que porventura eu não tenha citado. Eu sei que, por exemplo, o deputado Gilmar Dal Bosco, que é um dos idealizadores desse projeto. Ele foi o primeiro que nos chamou para falar sobre esse tema há 2 anos, há quase 2 anos. E nós falamos sobre isso e ele falou, olha, pesquisa sobre isso que eu tenho interesse nesse tema. E aí daí nasceu o projeto Garimpo Sustentável, desse primeiro bate-papo com ele. E hoje ele é presidente da CCJ, né? Sim, e líder do governo. E líder do governo, ou seja... E um cara bastante flexível para o debate. Um cara acessível, já fez o compromisso de nos visitar e bater um papo com a gente aqui no podcast. E assim, então além desses, queria que você fosse um interlocutor, você que é um grande parceiro da Cor de Mato, em vários projetos, em várias ações. O projeto Estado do Amanhã nasceu de um diálogo, de um bate-papo com você enquanto secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Hoje é uma referência no que se refere à sustentabilidade, à inovação. Se Deus quiser, o ano que vem, onde quer que você esteja, estaremos de mãos dadas, cuidando da Estado do Amanhã, cuidando de outras áreas importantes para a sociedade, que eu sei que você vai ser muito bem explorado pelo governo do Estado de Mato Grosso e pelo governo federal também. E uma coisa, Johnny, uma vírgula no que você está falando de bonito, não perde o raciocínio, não. o Allan, ele é vibrante nas coisas que faz e a forma que conduz. Então, isso aí é importantíssimo. Porque o tema, realmente, garimpo, ele você falou tudo, a gente tem que desmistificar. E nós temos que ter pessoas... Tem que enfrentar o problema. Que enfrenta e que vibre, né? O militar fala, rapaz, vibra. Até com nota 0 você vibra. Então, a gente precisa disso.
né? O projeto, né? O Estado, o segmento, né? Nem regulamentado é para você ter uma base, aí é a mineração, o garimpeiro. O secretário César Miranda esteve por aqui e ele disse que o governo tem pensado, tem trabalhado já em duas legislações. Uma que vai reger essa relação do Estado com os grandes mineradores, do ponto de vista econômico mesmo e tudo mais. E uma outra legislação que visa simplificar a legalização, a regularização para os pequenos mineradores artesanais, para os garimpeiros, mas também tendo em vista esse combate à evasão de divisas, né? Então, você que tem uma relação muito boa e próxima com o secretário César Miranda, queria que você, de repente, sentasse com ele. Essa lei que o Josias citou é uma lei que serviu como base, como fundamento para que a gente escrevesse o projeto Garimpo Sustentável e tirasse ele do papel. Então, eu queria que você fosse um dos nossos principais interlocutores junto ao Poder Constituído, você que é um representante do Poder Constituído, democraticamente aqui, nesta mesa, e que nos honra tê-lo como amigo também. Queria que você abraçasse a causa, meu irmão. Vamos embora, estou pronto. Acho que as pessoas que você citou aí, todas elas, a gente tem uma relação construída no trabalho. Legal. A gente tem uma relação construída na relação parlamento e executivo. E nesse mandato, que eu ainda estou nele até 31 de janeiro, eu tive a oportunidade de estar 2 anos no executivo, 1 ano e 9 meses. E na volta para o parlamento, para uma posição pontual da minha carreira, da carreira dos profissionais de educação, de todos os servidores públicos, a gente fez uma colocação pontual, mas não deixamos de apoiar o governo do Estado em nenhum momento, especialmente o Cezinha lá na secretaria, uma secretaria pujante, que está a Secretaria de Turismo lá dentro, com o nosso amigo Jefferson, e Santo Antônio de Levergera e Barão de Melgaço nunca recebeu, na história dos 2 municípios, tanto recurso de infraestrutura para a área do turismo, asfalto, LED, orla. Então, nós estamos... Como diz o Cuebano, rindo à toa, né? com as ações de investimento em infraestrutura. Acho que é muito importante. Outra questão importante, Johnny, para que eu não esqueça, o Estado amanhã é um patrimônio hoje do Estado de Mato Grosso, que foi feita uma demanda quando a gente estava no governo do Estado, porque a gente não tinha isso que nós estamos começando a construir com o setor da mineração. Informação. E olha que nós somos militantes, atuantes, trabalhadores da área da cultura, da área do esporte e lazer, e a gente não tinha na nossa mão as informações. Quantos produtores culturais nós temos na área do cinema? Quantos fazedores de cultura nós temos da cultura popular? Onde que tem o equipamento de cultura nos municípios? Quantas pessoas giram em torno da festa do Rosário? Quantas pessoas giram em torno da festa do Festival de Viola Caipira de Pochorel? Nós não tínhamos essa informação consolidada numa plataforma digital democratizada. E como é que você faz investimento e gestão se você não tem os dados? Então, é um sucesso total e não pode ficar apenas na área da cultura, do esporte e lazer. Eu acho que a plataforma Estado Amanhã precisa ir para a ciência e tecnologia, precisa ir para as outras áreas. Sim. E Mato Grosso, eu acho que está se preparando, e isso é da minha natureza, Josias, de me empolgar com aquilo que eu acredito. E eu sou bastante perceptivo, sinestésico. Aquilo que eu não acredito, eu também apareço na hora, né? Aquela brochada na hora também. E nem vou. E evito. Ultimamente eu tenho evitado. Mas eu tô percebendo um momento muito importante. Em Mato Grosso, nós tivemos a recondução do governador Mauro. Ele fez um primeiro mandato em vários quesitos muito bom, e outros ainda está faltando. E ele sabe disso. E ele terá uma Assembleia Legislativa onde 18 deputados federais voltaram, dos quais 15 são da base dele. Né? Então, ele vai ter um ambiente gerencial, político muito forte para que a gente possa avançar. E aquilo que a gente teria um pouco de receio do atual governo que está acabando, vai abrir a porteira, vai passar a boiada, que algumas pessoas poderiam ainda insistir nisso, houve a troca do governo federal, sem discussão ideológica de bandeira, mas o Mauro teve hoje a oportunidade de estar ao lado do próximo presidente, do presidente Lula, e quem está conduzindo todo o processo de transição é alguém da relação pessoal do Mauro, que é o Geraldo Alckmin, que ficou com o Mauro muito próximo naqueles momentos que ele era governador, Mauro era prefeito, e tem um camarada no processo de transição chamado Márcio França, que foi governador de São Paulo, do PSB, do meu partido, e que é amigo pessoal do deputado Max. Ele vai estar na condução da Secretaria de Cidades, Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia, Turismo. É uma pessoa que vai ter fácil relacionamento com o governo que tem todo
o ambiente favorável para ele. O que o mundo está falando? Nós precisamos preservar e continuar produzindo alimento que está aumentando a fome no mundo. Olha só que loucura. Nós precisamos preservar, porque nenhuma das metas foram alcançadas de redução do clima, de redução do aumento da temperatura do planeta. Nem nada. Desde 92, na Eco Rio, 92, fazem 30 anos, nós não conseguimos nada. Projetos que começam e param. E agora deram um freio de mão. Inclusive, um do coordenador da COP falou, não vai ter votação aqui não. Porque é melhor não ter nada do que ter uma legislação mundial que seja ruim. E aí os acordos começaram a acontecer. E por que eu estou contando isso? Porque Mato Grosso e faz uma propaganda muito importante de que nós somos o maior produtor de alimentos e commodities do mundo. Sem aumentar o Sem aumentar o desmatamento, ponto de interrogação ali. Mas por que é fato isso? Porque nós temos áreas preservadas com as reservas indígenas. Exatamente. Por isso, Josias, eu tenho receio de abrir essa exploração em terras indígenas. Por isso, eu tenho receio de acabar com os parques, como o Parque Serra de Ricardo Franco, como o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Bocaina. Se Mato Grosso ainda tem 60%, 62% da sua cobertura vegetal, da sua cobertura de floresta preservada, dos seus mananciais como Pantanal preservado, é porque no passado teve gente como, por exemplo, Rondônia e Darcy Ribeiro, que instituiu o Parque Nacional do Xingu. Como Dante de Oliveira, que instituiu os parques estaduais, como Serra de Ricardo Franco. E nós batemos recorde, acima de recorde, ano após ano, na nossa produção. Será que é desmatando que nós vamos conseguir melhorar essa performance? Então, nós estamos num momento fantástico. E mais, aí volta o Dilmar aqui para o debate. O deputado Dilmar e o deputado Alain têm aprovado em Mato Grosso um crédito estadual de captura de carbono e moeda verde. Vou repetir. Isso é novidade total para o Brasil e para o mundo. Em Mato Grosso, nós temos uma legislação do Dilmar, que eu sou relator dela, que já está em processo de vigência para o próximo ano, de moeda verde para Mato Grosso. Mato Grosso pode captar grana do exterior, e agora a geopolítica mundial mudou. Joe Biden, nos Estados Unidos, não é o Trump, então vai botar grana no meio ambiente. A Noruega, a Alemanha voltaram a colocar grana no Fundo Amazônia, e Mato Grosso tem um fundo que está esperando a regulamentação por decreto do Estado de Mato Grosso, que nós podemos captar direto de empresários locais, nacionais e internacionais, grana para eu preservar minha área de preservação. Inclusive aquela que é minha obrigação, a minha APP, a minha reserva, é obrigação. Mas por que o pessoal está entrando em área de reserva? Se você for colocar a sua decisão pautada economicamente, você olha para sua família, desmata ou não desmato? Mete o aço, passa a motosserra, é grana? Mas se você tiver dinheiro e falar assim, Johnny, você tem que preservar, cara, é obrigado a legislação. Mas, além disso, ainda tem um dinheirinho que esses caras conseguiram para você, para te ajudar a preservar. 6 meses após a fiscalização, via satélite, rapidinho, você vai entrar na sua conta, vai via Pix. Será que o cara vai ter coragem de desmatar para plantar, para esperar a safra, ou ele vai falar, não, essa reserva não mexa. Imexível, porque eu vou botar dinheiro no bolso e com isso aqui eu posso colocar comida na minha mesa ou fazer outros investimentos. Então, quero aqui parabenizar o Dilmar Dal Bosco e dizer que nessa vinda do governador da COP para cá, acho que o Mato Grosso vai entrar num processo virtuoso fantástico. Fantástico. Dinheiro no caixa, ambiente com a Assembleia Legislativa, com os órgãos de controle, com a população bom, com um processo onde vai ter grana para quem preserva e para quem produz alimento. E quem mais preserva e produz alimento no Estado? No Brasil, é Mato Grosso. E o desafio que o Mauro fez, eu gostei demais, né? Aquela coisa do atleta competitivo, né? Eu faço um desafio para o Texas disputar comigo aqui, em Mato Grosso, quem mais produz e quem mais preserva. Porque lá só tem 20% de cobertura lá. Nós somos ao contrário. Porque o Texas é o maior produtor de alimentos, mas só tem 20% de floresta. Então, tudo, né? Só para vocês terem ideia do tamanho que é Mato Grosso, daquilo que nós vamos crescer. Olha a quantidade de eleitores foram para a urna. O quociente para deputado federal passou de 200 mil, na eleição passada foi 175, 180. Então, Mato Grosso, em pouco tempo, vai ter uma densidade populacional grande também. Os municípios que precisam agora passar pelo censo, eles vão explodir. Santo Antônio não tem só 20 mil habitantes. Confresa não tem só 10.
Então, aquela região do Noroeste que a gente estava falando no início precisa ter um olhar da logística. O Araguaia já é realidade. E a ligação com a Ilha do Bananal, com Tocantins, com a saída da nossa produção escoando por outros portos, a ferrovia, a Rumo, e o Estado de Mato Grosso bateu no peito e trouxe empreendimentos federais, falou, deixa que eu faço. Eu faço isso aqui. Tá aí, é 163. Então, assim, estou muito feliz. Acho que existe um caminho a ser trilhado. As disputas eleitorais vão acontecer. Daqui a pouco o Johnny Evers vai estar disputando mais uma aí, e dessa vez com êxito em Cuiabá, que o Cuiabá e a Câmara precisa dessa renovação e de vida inteligente, com prática. Então, acredito que isso ainda vai acontecer. Mas o ambiente, e aí eu falo para você que quer abrir seu negócio, que quer investir. Outro dia eu falei para o Zezão do posto de Porto de Fora, que fica entre Agrovila das Palmeiras, Mimoso, Barão de Melgaço, Santo Antônio Leverger, é o epicentro ali da nova coqueluche do Pantanal, Porto de Fora. O Zezão está lá com um posto de gasolina há muito tempo, tem uma conveniência e desanimado. Falei, Zezão, isso tem um ano atrás. Falei, Zezão, pega firme. Aqui já está aprovado o asfalto de Porto de Fora, Bocaiúval, Ribeirão do Estiva, Agrovila das Palmeiras. Agrovila das Palmeiras, Serra de São Vicente. Já está o asfalto de Mimoso, São Lourenço de Fátima. Vai ter a Orla do Barão, vai ter a Orla de Santo Antônio, vai duplicar isso aqui, vai recapear esse asfalto. No Alan, os carros chegam quebrados aqui, tá só buraco. Vai recapear. E hoje, o asfalto recuperado, recapeado até Barão de Melgaço. O asfalto de Agrovila das Palmeiras, a Serra de São Vicente, já está muito avançado. E o asfalto de Porto de Fora, passando pelo Bocaiúval, passando pelo Ribeirão da Estiva e chegando na Serra, já deu ordem de serviço. Só para que aquilo que eu estou falando para você e você que está me ouvindo, que eu penso que Mato Grosso, ao final do próximo ciclo de 4 anos, será com certeza uma das grandes potências do Brasil. Eu penso que Mato Grosso está no rumo do Paraná de 30 anos atrás. Tem energia, a logística está chegando, tem um povo capacitado que precisa melhorar, inclusive a questão, e aqui para a Baixada Cuiabana muito mais, a questão da formação de mão de obra. Sim. Nós não podemos deixar só a mão de obra que vem de fora para cá. Precisamos investir pesado na tecnologia. Não dá para o Estado de Mato Grosso ficar cego em alguns pontos, como Bom Jardim, Mimoso, como lá em São Pedro de Joselândia não tem internet. Mas aí os satélites estão chegando. Então, eu penso que nós estamos numa passagem interessante, muito interessante. Só que, ao mesmo passo que a gente está nesse momento especial, nós vamos sofrer grandes consequências de embargos internacionais se a legislação ambiental não for seguida a regra. Por isso, o Mauro deu declaração lá, falou, olha, o Congresso Nacional vai aprovar um negócio pesado aí. Então, vamos tratar de organizar a nossa casa, trazer todo mundo para a legalidade e começar a fazer certo. E, para isso, a Cor de Mato tem se especializado, tem saído na frente, tem corrido atrás das legislações atualizadas. E eu não tenho dúvida que o que a gente vai fazer daqui para frente é a gente não só bater esse papo, mas traduzir em ações concretas para que a sociedade mato-grossense seja preparada para esse futuro que já chegou. Perfeito. Esse é meu pensamento. Rapaz, olha, vou dizer para você, meu filho. Olha, como diz o Neném, vou te falar uma coisa para você. Deputado, temos aí pouco mais de 1h20 de podcast. Teríamos aqui com toda tranquilidade mais 3 horas de bate-papo produtivo, de conteúdo formativo e informativo aqui, diante do seu conhecimento, diante da sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento, né? Mas eu acho que a gente pode distribuir isso em outras oportunidades, né? A gente, afinal de contas, aqui o espaço é seu, você é um dos responsáveis por esse novo momento da Cor de Mato. Cor de Mato é essa instituição que nós temos a honra de representar aqui nesse podcast, como consultores, como hostels, que eles chamam, né, no podcast, é o hostel. O anfitrião. É um anfitrião. Enfim, então, assim, o convite já está feito para outras oportunidades. Aliás, a gente precisa convidar. Johnny, eu tenho tema aqui importante lá. Algo que está acontecendo e eu quero levar esse conhecimento à sociedade. E a gente tem vários veículos de comunicação, mas a gente quer falar também com a audiência aí da Estado do Amanhã, do podcast, do canal de YouTube. Então, podemos, não precisa nem falar podemos, chega e usa porque aqui é nosso. Quero deixar você à vontade para abordar algum ponto que nós não tenhamos aqui citado durante o nosso bate-papo e também para suas considerações finais, em seguida o Josias também.
E, né? Sim. É vida que segue. Maravilha, meu irmão. Obrigado, gratidão demais. Eu aqui, literalmente, estou em casa. E uma coisa importante, Johnny, de deixar registrado aqui. A ousadia do grupo Cor de Mato. Vocês não têm medo dos desafios. Ao contrário. Parece que o desafio, quanto maior, mais anima vocês, a grande família Cor de Mato, que não só pelo fato de vocês serem irmãos, né? A grande família, as pessoas que colaboram com vocês. E importante, né? Você fala, mas essa turma aí, eles querem saber um pouco... E é isso mesmo, tem que saber um pouco de tudo mesmo. Uhum. É muito importante, nós temos os especialistas. Sim. Claro que é importante. Mas os consultores, eles precisam navegar em todos os mares. Precisam entender o que vem por aí. E você tem essa experiência, uma plataforma onde você consegue trazer, acumular e diversificar e mais, democratizar as informações. Aquela pessoa que está em determinado segmento, ela vai lá naquela informação, Exato. Ela faz minuciamente a depuração daquela informação e traduz em conhecimento. Mas a importância da plataforma e dos podcasts é fazer com que a gente faça um debate amplo, um debate, como diria a professora Ludmila Brandão, minha orientadora no mestrado, rizomático. É aquela raiz aquela gramínea que encontra outra, que encontra outra, que encontra outra, que parece uma grande teia de aranha, e é mais ou menos isso que a gente é. A gente vive sobre essa teia que encontra todas as outras, né? Não dá para você simplesmente aprofundar num único tema e ficar preso naquilo ali para sempre. Exatamente. Então, é esse o recado. Ontem foi Enem. A vocação da minha família, minha mãe foi professora há 20 anos de ensino médio do terceirão do Raimundo Pinheiro da Silva, dando aula de redação. E a minha vocação é levar jovens, eu sou professor efetivo da rede estadual, professor de educação física, mas na área da sociologia, na área da história e da gestão pública, levar jovens do ensino médio para o ensino tecnológico e o mercado de trabalho, aquele que não queira ir para a formação superior. Mas especialmente, fazer com que os jovens vão para a formação superior, e aqui eu vou aproveitar e fazer um jabá. Eu sou professor do Univag, Centro Universitário, que já fizemos parcerias várias aí há quase 18 anos, que tem uma parcela significativa de bolsistas lá dentro e que tem hoje uma medicina de ponta, tá igual o FMT, mas eu sou muito vibrante com o FMT, com o IFMT, com o Unemate, com as escolas técnicas estaduais, e Mato Grosso precisa disso, Johnny. O menino ou a menina não vou para a universidade, mas eu vou especializar em fazer jogos online. Mas precisa de formação, porque aí melhora a nossa mão de obra. E aí, eu acho que o Estado de Manhã cumpre o seu papel. Exatamente. A Cor de Mato cumpre o seu papel. E eu quero estar aqui com vocês, porque a gente vai passar, como eu disse para vocês, essa próxima etapa, vendo essas transformações acontecendo, vendo aquilo que a gente sonhava um tempo atrás, de ter um celular com uma bateria de lítio que durasse um dia inteiro. Não é isso? Lembra disso? Lembro. Hoje isso já é realidade. A gente sonhava em produzir a nossa própria energia. Isso já é realidade. A gente sonhava em colocar a sua moto ou seu carro numa tomada. Isso já é realidade. A gente sonhava com os Jetsons, há 30 anos atrás, com carros que voavam. Isso já é realidade com os drones. Então, meu irmão, vamos nos preparar para aquilo que vem, porque eu tenho certeza que nós estamos no rumo certo. Então, agradecer de coração e dizer que toda vez que a gente for demandado, nós vamos estar aqui batendo esse papo. Obrigado. Sem preguiça. É maravilha, né, rapaz? Sobra pouca coisa demais pra gente falar, né, bicho? Você fala idem. Mas, Alan, é uma satisfação gigante, né, a gente poder participar com vocês aqui nesse bate-papo importantíssimo, né? É um slogan do nosso projeto, é a legalização, é o primeiro passo. E você falou justamente o nosso slogan, né? Então, a gente busca isso, busca que os trabalhos desenvolvidos pelo grupo atinjam lá, né? Concretamente o seu fim, principalmente fim social. E você está de parabéns por esses 4 anos que você teve à frente ali. Eu li alguma coisa na questão ambiental. Então, você muito bem diz que o meio ambiente ele é difuso, ele é de todos. Então, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre desenvolvimento econômico com o social. Então, você foi feliz nessa lei que tramitou agora lá no Pantanal, que vai atender tantas famílias lá que precisavam. Então, parabéns. E a gente fica muito feliz de poder participar desse momento, né? Desse momento de transição. E espero estar em mais projetos que tenham realmente esse fim social, que para nós é de grande valia, é um grande aprendizado. Então, hoje foi
um dia de muito aprendizado. Valeu. Que temos outros na mesma pegada aí. Valeu, Johnny. É isso aí, Josias, é isso aí, deputado Allan Kardec. Só me resta agradecer mais uma vez o seu sim para participar desse podcast, não só do podcast, mas de nossas vidas, né? Nos últimos anos, nós, além de amigos, nos tornamos grandes parceiros de realizações. E, de fato, realizar não é uma tarefa fácil. Projetar, escrever, pensar, sonhar não é uma tarefa fácil também, mas é menos difícil do que levantar da poltrona, deixar o controle remoto de lado e bater a enxada no cascalho para poder preparar a terra e plantar novas sementes. Então, a gente tem feito isso sim. Isso nos deixa muito feliz, mas também a gente sabe que a gente acaba atraindo a atenção de quem não faz e que não fica feliz com essa nossa coragem, né, de buscar e enfrentar os desafios. Então, agradeço a sua confiança como ordenador de despesas na CECEL, como construtor de legislação na Assembleia, sempre nos confiou missões e, às vezes, até indo contra alguns dos seus conselheiros e parceiros e aliados, você falou, não, eu vou porque eu acredito e confio. Agradeço aqui de maneira pública essa sua amizade e respeito pelo nosso trabalho. Então, agradecemos aqui, encerrando mais essa edição do podcast Garimpo Sustentável, ao deputado Allan Kardec, ao Josias, que compõe também essa mesa de debate de ideias, ao governo do Estado de Mato Grosso, que, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é patrocinador desse projeto. E especialmente a Metamate, que é a parceira em cooperação mútua na realização deste primeiro ciclo do projeto Garimpo Sustentável em parceria com a Cor de Mato. Se você ainda não clicou no joinha, por favor, nos dê essa moral. Através desse joinha que você clica aqui embaixo, a gente passa a ser mais alcançado pela audiência aqui do YouTube e das plataformas digitais. Se torne também nosso seguidor aqui no YouTube e clique no sininho, porque assim toda novidade que a gente lançar aqui na página chegará no seu feed de notícias. Fiquem com Deus e até a próxima edição do projeto do podcast Garimpo Sustentável. Valeu!